Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso amigo Milton Felipe. E aí, seu Milton, tudo bem? Tranquilo? Muito agradável estar aqui novamente e aproveito da oportunidade para saudar a todos, desejando-lhes que os espíritos bons, bondosos, nos ajudem sempre. E precisamos da ajuda deles, Muita. né, seu Eu Milton? preciso. Eu também preciso muito, porque se deixar, às vezes, na nossa conta, nós fazemos cada uma, né, que... Nós precisamos de reforço, né? É. Mas a gente chega lá, né, Milton? Chegaremos, Daqui chegaremos. algumas, muitas encarnações, seremos espíritos em condições melhores, não é isso? Estamos a caminho. Ô, seu Milton, nós recebemos aqui uma solicitação de um companheiro que ele está iniciando na doutrina espírita, e ele relata isso no e-mail, que ele está começando na doutrina. E ele faz a seguinte indagação, porque ele assistiu o nosso programa e vê que a gente fala sempre de Kardec, e vê que tem um monte de livro espírita, né? Uma série de livros, diversas editoras, enfim. Milhares. Aí ele diz assim: existe no movimento espírita algum órgão oficial para selecionar, classificar e editar e aprovar a edição de livros espíritas? Interessante, né? Essa preocupação, talvez esteja querendo selecionar talvez algumas obras que sejam interessantes para ele aprimorar os conhecimentos dele, né? Como é uma pergunta direta, a resposta também tem que ser direta, não é isso? E depois a argumentação. A resposta direta é assim: não existe nenhum órgão oficial dentro do meio espírita que seja responsável pela seleção, classificação e aprovação da edição das obras espíritas. Por quê? Porque seria o mesmo que introduzir o Index Prohibitorum dos livros. E isso contraria a liberdade do livre pensamento. Do livre pensamento. Então, o direito de pensar, falar e escrever o que bem entender, o direito é imprescritível, universal. De forma que o Espiritismo segue a orientação que Allan Kardec oferece como justeza para esse caminho, que é o da inteira liberdade de pensamento, livre pensamento. E Kardec fala mesmo no livro dos Espíritos que todo espírita, por natureza, é um livre pensador. Então, no meio espírita, não devemos introduzir nem aprovar a constituição de órgão oficial algum para isso. Exatamente para que todos possam ter a liberdade de oferecer as suas ideias. Agora, o que é preciso é que tenhamos responsabilidade de escolher os fundamentos da doutrina que queremos divulgar. Nós temos no meio espírita, salvo um engano maior, e eu até peço a você que é um editor, né? Eu peço que me ajude nesta argumentação. Se falhar aqui alguma coisa, você saberá completar. Nós temos edições de livros de estudos doutrinários, como o Espiritismo é uma doutrina filosófica, de caráter científico e de consequência moral. Nós temos livros que tratam dos estudos doutrinários dentro da filosofia, da ciência e da moral. Nós temos muitos aqui. Temos livros, temos edições de romances numa proporção
nunca vistas. Temos livros com a feição de contos, apólogos, crônicas, livros de pesquisas propriamente dito, aconselhamentos, tanto de autores encarnados quanto autores desencarnados, e temos livros que tratam de comunicações de espíritos. Cada pessoa ou cada espírito que escreveu dentro dessas modalidades na literatura, cada um tem o direito de pensar da forma como quiser e de expor o seu pensamento. Mas isto é uma opinião pessoal de cada um deles. Porque livros de espíritas, se nós quisermos rigorosamente adjetivar, só existem aqueles que foram publicados por Allan Kardec. Porque fora de Allan Kardec não existe espiritismo, nem filosófico, nem científico, nem moral. O fundamento mesmo do espiritismo está ali naquelas obras. O restante que existe no mundo inteiro são opiniões individuais. E Kardec vai falar isto quando trata dessa matéria da edição, comentários sobre as obras espíritas. Acontece que existe um fenômeno no Brasil, especialmente, querido Coelho, que é o problema das editoras. Porque até 1970, mais ou menos, as grandes editoras, ou editoras não espíritas, nem pensavam em editar livros espíritas. Só passaram a fazer isto depois que um fenômeno chamado Francisco Cândido Xavier fez explodir o interesse pela literatura espírita. Então as editoras proliferaram, porque virou um mercado, na verdade, um filão de ouro, comercialmente falando. E por causa desse filão de ouro, comercialmente falando, apareceram novos autores também querendo escrever e vender muitos livros. E escreveram coisas que, inclusive, não são doutrinariamente ajustadas ao Espiritismo. Isso é uma consequência desta falta de conhecimento doutrinário que ainda impera dentro do movimento espírita. O que eu percebo, Milton, é que, primeiro, Kardec, quando da edição dos livros da codificação, teve um cuidado muito grande com relação ao que se publicava. E ele fez o que a gente já comentou aí em programas anteriores, o chamado controle universal das comunicações dos espíritos. Para quê? Para que não se incorresse em erro. Os próprios espíritos responsáveis pela comunicação, se nós formos ver, e já comentamos aqui também, pela codificação espírita, são espíritos superiores. E eles, com esse objetivo, tomaram todo o cuidado para que não faltasse partes. Né? Que, imagine, vai estar faltando algum detalhe. Os espíritos superiores, muito mais do que nós, eles sabem, têm o conhecimento científico, filosófico. De consequência moral. De consequência moral. Então, a gente não percebe ou não percebeu ao longo do tempo ninguém tendo esse cuidado que Kardec teve. Kardec até, na Revista Espírita, até separei aqui, na Revista Espírita de 1865, dezembro de 1865, ele faz uma referência aos romances espíritas. E diz assim: quem diz romance, diz obra de imaginação. A própria essência do romance é representar um assunto fictício, quanto aos fatos e personagens. Mas mesmo nesse gênero de produções, há regras de que o bom senso não permite afastar-se e que, aliadas às qualidades do estilo, constituem o seu mérito. Se os detalhes não forem verdadeiros em si mesmos,
ao menos devem ser verossímeis e de perfeito acordo com o meio onde se passa a ação. Então, isso é o romance. Então, o que acontece? Porque ele é um gênero dentro da literatura. Dentro da literatura. Então, o que eu vejo que acontece? E aí nós precisamos do uso da razão. Mais uma vez, como Kardec orienta. Então, nós percebemos, como diz aqui, que a gente tem que ter um conhecimento das questões. Então, imagine você, que é um estudioso da doutrina, um espírito, de repente, desencarnou e do lado do mundo espiritual traz uma mensagem. Esse espírito tinha conhecimento do espiritismo? Tinha ou não tinha? Ele sabe quais são as bases do espiritismo? Como é que eu posso trazer uma série de informações se eu nem conheço a doutrina? Da onde eu tirei isso? Da minha cabeça. É verdade. Eu posso dar um exemplo? Por favor. Não vou citar os nomes, mas vai ficar fácil a identificação pela corrente. No Espiritismo, o ensinamento doutrinário é de que não existem almas gêmeas. E o Espiritismo demonstra e comprova isto, que não existe uma alma que se compõe identicamente à outra, um espírito ao outro. Então, almas gêmeas para o Espiritismo não existem. Entretanto, existem romances que tratam dessa matéria e divulgam essa ideia. Como as pessoas não conhecem as bases da doutrina, acabam apanhando esta falsa informação romanceada como sendo verdadeira e se fala e se escreve verdadeiros absurdos a respeito desse tema. Sobre uma outra questão, você mencionou aí, há livros de estudos doutrinários. E aí as pessoas, para escreverem livros de estudos doutrinários, muitas vezes eles se baseiam nesses romances. Isso mesmo. Como é que eu posso trazer informações doutrinárias se eu estou me baseando em algo que não é doutrinário? É porque o romance, a técnica de escrita é realmente trabalhar com a imaginação do autor e também do leitor. Quanto mais extravagante e impacto o autor consegue junto ao leitor, melhor. E eles usam, bom, eu digo isso porque eu também escrevo romance, e o romancista, ele usando essa técnica, ele vai atingir o seu objetivo na medida em que ele extrapola a realidade. Porque seria uma transfiguração da realidade. Seria uma transfiguração da realidade. Então, baseado nessas informações, e esse artigo que a gente leu aqui, o primeiro parágrafo, ele é extenso. Quem quiser... Olha, é texto de Allan Kardec na Revista Espírita de 1865, do mês de dezembro. Por Théophile Gautier. E fala também da dupla vista, enfim. Então tá lá, quem quiser ler, é Revista Espírita de dezembro de 1865. Tá lá, Os Romances Espíritas. Então é importante que nós tenhamos isto bem cristalizado no nosso pensamento para que a gente possa entender o que é doutrinário e o que não é. E é como você mencionou, nós respeitamos todo mundo. Todo mundo claro, tem o direito, o livre-arbítrio para escrever o que quiser. Mas aí como é que nós vamos saber? Quem tem que fazer, de repente, esse filtro, né, Milton? Somos nós. Isso mesmo. Por isso do nosso trabalho de esclarecimentos oportunos, a fim de que nós possamos alertar as pessoas que ainda não conhecem bem a doutrina e acabam, por vezes, incorporando ideias que não são doutrinariamente aceitáveis, como se fossem. Isso se dá numa proporção grande. Coelho, Allan Kardec, o último livro de Allan Kardec foi Como Organizar uma Biblioteca Espírita. O último livrinho dele.
Ele já está traduzido para o português, graças a um esforço muito interessante e bom do Eduardo Carvalho Monteiro, que se valeu de um texto, eu penso que lá da Argentina, do Barreiro, um companheiro nosso que já partiu também, os dois partiram já, mas que se esforçava por fazer esse tipo de pesquisa. Kardec, nessa organização, ele mostra as listas de livros que ele tinha, inclusive. E o que nós notamos? Livros espíritas, livros contrários ao espiritismo, dos adversários do espiritismo e tudo mais. Mas não mostrava nenhum livro, a gente não encontra naquela relação, e eu tenho essa obra, nenhum livro que se passa por espírita. Porque aqui no Brasil é muito comum um espírito se valer desse adjetivo de espírita para vender ideias que são contrárias ao espiritismo. E o que isto resulta? Resulta na confusão pública, tanto do espírita quanto não espírita. Tanto que as pessoas me procuram às vezes, falam, mas vocês falaram uma coisa no programa, mas lá em tal livro de tal autor diz o contrário. E como é que você responde sempre? Tem que procurar nas obras fundamentais. Né? Mas hoje você me falou uma coisa muito interessante e curiosa. Você falou, isso é um problema dele lá que escreveu. Isso sim, né? Vai perguntar para a pessoa que o espírito que escreveu, por que ele escreveu uma coisa que está contrária ao que está contido nas obras fundamentais da doutrina, que foram trazidas por espíritos superiores. Eles que têm que responder, não nós. E o que eu observo é que existe muita vaidade nesse meio de aparecer como autor de um livro espírita. Passa no meio dos outros, são milhares de títulos adjetivados, então as pessoas imaginam que aquele é um autor espírita quando o seu conteúdo de pensamento, vocês falou muitíssimo bem aqui em nosso programa, não tem o cuidado, porque a pessoa demonstra que não conhece o espiritismo. Então é aquela história, o espírito desencarna, passa para o mundo espiritual e traz informações da doutrina as quais não conhecia. É difícil isso, é difícil a gente aceitar. Mas tem um meio para a gente saber o que é espírita. Não tem um meio? Tem, é só conhecer os livros de Kardec. Então, é só a gente estudar. A baliza é essa. Aí, se a gente tiver o conhecimento dos livros de Kardec, a gente pegar um romance para ler, que os romances também são interessantes muitas vezes. Claro que né? são. Eu leio são ótimos para a gente vários. Conhecer alguns pensamentos e tal. Mas lendo o romance a gente vai saber, bom, esse é um romance, mas não é espírita. É mais espiritualista, ou enfim, traz informações curiosas, mas não é propriamente espírita. Você falou em um programa nosso anterior, não sei se foi o último ou anterior, você disse o seguinte: quando uma pessoa ela estuda os livros de Kardec, ela tem um conhecimento doutrinário. Então, podemos falar assim, porque aí o conhecimento é doutrinário. Mas precisa estudar, viu, Milton? Sim. Estudar, porque não é só o fato de eu ter lido... Quando ela conhece. Quando ela ouve um orador, um palestrante falar, pelo conhecimento que ela já detém, ela sabe se ele está falando de forma condizente com os ensinamentos da doutrina, ou não. Claro. Claro que sabe. E é isso que nós temos que preparar no nosso público, com o conhecimento espírita, a fim de que ele saiba que, respeitando o direito que as pessoas têm de apresentar ideias contrárias, mas nós temos o mesmo direito também de analisar, criticar e divulgar que aquilo não é espírita. Isso seria o aceitável. Eu vou falar por mim. Eu estou engatinhando nos conhecimentos, estou iniciando nessa busca pelo conhecimento das informações de Kardec. Estou estudando na medida da disponibilidade de tempo que eu tenho para aprender um pouquinho. E você é testemunha, quando eu não sei, peraí, surgiu um negócio aqui que está meio complicado. Aí eu te ligo e falo, Milton, como é que é tal negócio, né? Isso aqui é assim, não é? Como é que funciona isso? Para aprender, a gente está aprendendo e é preciso que a gente pesquise para aprender. Passe pela experiência. Né? E estude realmente com bastante cuidado. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? A gente vai demorar ainda para compreender
toda a amplitude da obra de Kardec, né, Milton? Você isso estuda mesmo. aí há quase 60 anos e sempre Não diz sabe que nada está ainda. aprendendo, Nada, né? não, meus amigos, o Espiritismo é uma fonte inesgotável de conhecimento. O nosso querido companheiro Natalino do Livro, que já desencarnou há alguns anos, ele escreveu em um dos seus livros o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina de sabedoria. Quer dizer, quem quer conhecer a doutrina espírita tem que estudá-la para adquirir essa sabedoria. E nós precisamos chegar nesse ponto ideal. Agora, gostei muito da pergunta formulada. Existe no movimento espírita algum órgão oficial para selecionar, classificar e aprovar a edição de livros espíritas? A resposta que nós demos aqui é que não. Não existe e nem deve existir, porque aí seria um ponto máximo da censura no meio espírita, não é? Do Index Prohibitorum, que já deixamos para trás na história da humanidade. Entretanto, Coelho, existe um grau de responsabilidade das editoras. Chamadas espíritas, que se intitulam... Não, porque como... existem dois, mesmo editoras não espíritas publicam livros espíritas. Então, de editoras no sentido geral. Que grau de responsabilidade é esse? Seria da editora espírita, na capa do livro, dizer se aquela obra que o consumidor comprou e que o leitor vai ler se mantém relações fiéis ao conhecimento espírita editados por Allan Kardec. É na capa que se deve fazer essa distinção, para não pegar desprevenido o leitor e ele comprar livro pensando que é genuinamente doutrinário, quando ele vai comprar uma obra que não tem nada a ver com o espiritismo. Mas para isso precisariam pessoas com conhecimento doutrinário para analisar. E aí já é uma outra questão, para um outro programa, para um outro dia. Eu concordo plenamente com o que você está falando, porque a maior parte dos clubes do livro espírita tem esse grau de dificuldade também, que é de pessoas habilitadas para lerem o livro que são sugeridos e emitir um parecer, precisaria de um parecerista espírita, dizer se aquela obra é genuinamente doutrinária ou não. Se tem uma tendência para a aprovação das ideias espíritas ou não. Porque mesmo assim, eu sempre acho que a gente tem que liberar, mas sempre advertindo o leitor. Nas prateleiras a gente pode pôr livros. A maior parte dos romances não são espíritas, são romances mediúnicos. É assim que deveriam ser titulados. Esta obra é um romance mediúnico. Mais nada, porque sendo mediúnico, tanto pode ser espírita como qualquer outra corrente, ou não? Claro. Agora, o que nós devemos evitar é passar informações em nome do espiritismo nos livros que genuinamente não são espíritas. Meu amigo, estamos chegando ao final de mais este programa. Muito obrigado pela atenção e a oportunidade e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. E eu aqui só quero lembrar, nós já falamos aqui em outros programas, de algumas leis naturais. Uma das leis naturais é a lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que nós fizermos, nós seremos responsabilizados por seus efeitos. Então, que todos nós tenhamos consciência de estar fazendo as coisas da melhor forma possível, para no futuro a gente não ser penalizado, vamos dizer assim, ou passar por momentos desagradáveis em função de consequências de atos impensados desse momento. E lembrar que quando você fala a palavra responsabilizados, não significa que vai haver um tribunal para nos julgar. É a nossa própria consciência que conduz a isso. Aos nossos amigos, o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.